Vamos demonstrá-lo por diversos exemplos. Antes, porém, não é inútil lembrar algumas noções muito gerais, relativas a esse fenômeno misterioso, que ressuscita o passado e o torna, por assim dizer, atual. Segundo Ribot, a memória compreende, na acepção corrente da palavra, a conservação de certos estados, sua reprodução, sua localização no passado. Isto não é, entretanto, senão uma espécie de memória, a que se pode chamar perfeita. Aqueles três elementos são de valor desigual, os dois primeiros são necessários, indispensáveis, o terceiro, que na linguagem de escola se chama de reconhecimento, completa a memória, mas não a constitui. O fato me parece tanto mais verdadeiro, quanto a lembrança está ligada, durante a vida, ao bom funcionamento do sistema nervoso. Mas, se a memória parece falha, não quer isto dizer que as lembranças fiquem aniquiladas, senão que o poder de as acordar foi momentaneamente paralisado, e que pode reaparecer quando as causas que o suprimiram cessarem de existir. O termo geral de memória compreende muitas variedades e, entre os diversos indivíduos, o poder de renovação das sensações antigas é muito diferente. Uns possuem a memória visual muito desenvolvida, como os pintores Horace Vernet ou Gustave Doré, que podiam fazer um retrato de memória. Em outros é o senso musical que atinge alto grau de perfeição, como Mozart, que escreveu o Miserere da Capela Sistina, tendo ouvido apenas 2 vezes. Entretanto, para que uma sensação fique registrada em nós, 2 condições, pelo menos, são necessárias: a intensidade e a duração. Eis, segundo Ribot, a importância desses 2 fatores. A intensidade é uma condição de caráter muito variado. Nossos estados de consciência lutam sem cessar para se suplantarem. A vitória pode resultar da força do vencedor ou da fraqueza dos outros lutadores. Sabemos que o mais vivo estado pode decrescer continuamente, até o momento em que cai abaixo do umbral de consciência, isto é, em que uma de suas condições de existência faz falta. É bem certo dizer que a consciência, em todos os degraus possíveis, por menores que sejam, admite modalidades infinitas, estados a que Maudsley chama subconscientes, mas nada autoriza a dizer que esse decrescimento não tenha limite, posto que ele nos escape. Não se tem tratado da duração como condição necessária da consciência. Ela é, entretanto, capital. Os trabalhos executados há uns 30 anos determinaram o tempo necessário para as diversas percepções. Ainda que os resultados variem segundo os experimentadores, as pessoas, as circunstâncias e a natureza dos estados psíquicos estudados, está, pelo menos, estabelecido que cada ato psíquico requer uma duração apreciável e que a pretendida rapidez infinita do pensamento não passa de uma metáfora. Isto posto, é claro que toda ação nervosa, cuja duração é inferior à que requer ação psíquica, não pode despertar a consciência. Acrescentemos que é preciso ainda fazer intervir a atenção, para que uma sensação se torne consciente. É notório, com efeito, que, se somos absorvidos por um trabalho interessante, não ouviremos mais o som do timbre do pêndulo, que, entretanto, fere sempre o nosso ouvido com a mesma força. Nosso espírito, ocupado alhures, não transforma esta sensação em percepção, isto é, nós não temos dela consciência. É muito curioso fazer observar que as sensações despercebidas pelo normal podem reaparecer, colocado o paciente em sono magnético. Eis um exemplo tomado de Seuer. X, absorvido pela leitura, entre amigos que conversavam, teve subitamente sua atenção despertada, ouvindo pronunciar-lhe o nome. Perguntou aos amigos o que tinham dito dele. Não lhe responderam, hipnotizaram-no. No sono, podia repetir toda a conversa que havia escapado ao seu acordado. Ainda mais notável é o fato assinalado por Edmond de Gournay e outros observadores, o de que o paciente hipnótico pode apanhar o cochicho de seu magnetizador, mesmo quando este está no meio de pessoas que conversam em alta voz. Nestes exemplos, a duração e a intensidade foram suficientes para gravar no sistema nervoso e no perispírito as palavras pronunciadas, mas,
Fazendo falta atenção, não se produziu a memória consciente do estado de vigília, e o indivíduo ignorou o que dele se disse, adormecido magneticamente. Esse estado vibratório geral, a que os fisiologistas chamam de anestesia, aumentou. As vibrações auditivas tornaram-se mais intensas e o paciente pôde então delas tomar conhecimento. Não são apenas as lembranças do estado de vigília que o sonambulismo reconstitui, mas também as dos estados sonambúlicos anteriores, por forma que parece existir no mesmo indivíduo duas espécies de lembranças perfeitamente coordenadas, que se ignoram completamente. A observação que segue é disto palpitante exemplo. O Dr. Dufay, senador de Laurentier, publicou a observação sobre uma jovem que, em acesso de sonambulismo, tinha fechado numa gaveta joias que pertenciam à sua patroa. Esta, não encontrando as joias no lugar em que as deixara, acusou a criada de as haver roubado. A pobre moça protestava sua inocência, mas não podia dar qualquer esclarecimento sobre a desaparição dos objetos perdidos. Foi posta na prisão de Blois. O Dr. Dufay era então médico do presídio. Conhecia a detenta, por ter feito nela algumas experiências de hipnotismo. Adormeceu e interrogou-a sobre o delito de que a acusavam. Ela lhe contou, então, com todos os pormenores desejáveis, que nunca houvera a intenção de roubar a patroa, mas, que uma noite lhe viera a ideia de que certas joias pertencentes à senhora não estavam em segurança, no móvel em que se achavam, e que, por isso, as fechara em outro móvel. O juiz de instrução foi informado desta revelação. Dirigiu-se ele à casa da senhora roubada e achou as joias na gaveta indicada pela sonâmbula. Ficou claramente demonstrada a inocência da detenta e ela foi posta desde logo em liberdade. O que há de notável é que o estado segundo, quando é profundo, designando-se por esse nome o produzido pelo sonambulismo, abraça toda espécie de memória, compreendidas as do sono e as da vida ordinária. É, em verdade, a vida antiga que ressuscita, com toda a complexidade que ela comporta. Pitres, na obra citada, nos dá um exemplo bem curioso. Ele o batizou com o termo de ecmenesia. Eis no que consiste. Suponhamos, um instante, que um indivíduo de 30 anos perde, subitamente, a lembrança de tudo que conheceu e aprendeu durante os 15 últimos anos de sua vida. Por essa amnésia parcial produzir-se-á em seu estado mental uma radical transformação. Ele falará, agirá, raciocinará como se tivesse 15 anos. Terá os conhecimentos, os gostos, os sentimentos, os costumes que tinha aos 15 anos, visto que todas as lembranças dos últimos anos desaparecerão. No ponto de vista mental não será mais um adulto, mas um adolescente. Uma doente, Albertina M., de 28 anos, durante o delírio ecmenésico, viu-se transportada aos 7 anos, quando se ocupava em cuidar da vaca que pertencia àquela que a criara. Depois de observar todas as auras que precedem habitualmente a explosão dos ataques, a doente pôs-se a marchar lentamente, abaixando-se de quando em quando, como se apanhasse flores à margem de uma estrada. Depois, sentou-se, cantarolando. Alguns instantes mais e fez o gesto de remexer o bolso, e interrompia-se para falar à vaca. Interpelamo-la nesse momento e ela, acreditando tratar com os garotos da aldeia, ofereceu-nos compartilhar dos seus brinquedos. Foi impossível fazê-la compreender o erro. A todas as perguntas que lhe dirigíamos a respeito da sua vaca, de sua avó, dos habitantes da aldeia, respondia com a ingenuidade de uma criança, mas com imperturbável precisão. Se, ao contrário, lhes falávamos de acontecimentos de que fora testemunha ou autora, no correr de sua existência, depois dos 7 anos, parecia muito espantada e não compreendia nada. Devo assinalar duas particularidades que não deixam de ter importância. Até a idade de 12 anos, Albertina ficou em lugarejo de Charente, entre pobres camponeses, que mal falavam o francês. Ela própria só falava o dialeto de Saintonge, mais tarde é que aprendeu o francês. Assim, durante toda a duração do ataque, exprimia-se no patuá, e se nós lhe pedíamos que falasse francês, respondia, invariavelmente em patuá,
que não conhecia a língua dos senhores da cidade. A segunda particularidade não é menos curiosa. Na idade de 7 anos, Albertina não tivera acidentes histéricos e, segundo tudo leva a crer, não tinha ainda anestesia nem zonas esterógenas. Ora, durante o delírio de que nos ocupamos, a sensibilidade cutânea era normal, tanto do lado direito como do esquerdo, e todas as zonas espasmogênicas perderam ação, salvo a zona ovariana esquerda, que, premida energicamente, teve por efeito fazer parar imediatamente o delírio. Voltada ao estado normal, a moça não possuía nenhuma recordação do que havia dito ou feito. Notemos a ligação íntima que existe entre o estado psíquico e o fisiológico da paciente. São a tal ponto associados, que o só fato de transportar-se Albertina a um período de sua vida passada, durante a qual não apresentava desordens nervosas, suprime as de que era atingida na época da experiência. Outros exemplos de equimenesia. O fenômeno da ressurreição das lembranças esquecidas de uma parte da vida, que Peters batizou com o nome de equimenesia, foi assinalado por muitos autores que se ocuparam com o sonambulismo. Richet, no seu livro L'Homme et l'intelligence, chama atenção para a vivacidade das sensações antigas que o estado magnético faz renascer. Se a memória ativa, diz ele, é profundamente perturbada, em compensação, a memória passiva é exaltada. Os sonâmbulos representam, com um luxo inaudito de pormenores precisos, os lugares que viram outrora, os fatos aos quais assistiram. Têm eles descrito, durante o sono, muito exatamente, tal cidade, tal casa que visitaram ou entreviram antigamente, mas, ao acordar, não podem dizer o que fizeram em tempos idos, e X, que cantava a área do segundo ato da africana, durante o sono, não lhe pode achar uma só nota quando desperto. Eis uma mulher que foi, há 15 anos, passar uma hora ou duas em Versalhes, e que esqueceu, quase completamente, esse curto passeio. É mesmo absolutamente incapaz de afirmar que o deu. Entretanto, se a fazem dormir e falar de Versalhes, ela saberá descrever muito fielmente as avenidas, as estátuas, as árvores. Verá o parque, as aleias, a grande praça aí, com espanto dos assistentes, dará detalhes extremamente preciosos. Não só as lembranças visuais ou auditivas se conservam, mas as aquisições intelectuais, de que é testemunha a história de Jeanne R., que devemos a Borrow e Burot. Jeanne, de 24 anos, é uma jovem muito nervosa e profundamente anêmica. É sujeita a crises de choro e soluços, não tem crises convulsivas, mas frequentes desmaios, facilmente hipnotizável, dorme com profundo sono e, ao acordar, perde a lembrança. Disseram-lhe que se transportasse aos 6 anos. Ela se acha com seus pais, faz-se serão, descascam-se as castanhas. Quer dormir e pede para deitar-se. Chama seu irmão André, para que ajude a terminar sua tarefa, mas este, em vez de trabalhar, diverte-se em fazer casinhas com as castanhas. É bem um vádio, descasca umas 10 e eu que descasque o resto. Nesse estado fala o patois limousin, não lê, mal conhece o ABC, não sabe uma palavra de francês. Sua irmãzinha Luísa não quer dormir. É preciso, diz ela, ninar sempre minha irmã, que tem 9 meses. Sua atitude é de criança. Depois de se lhe pôr a mão na fronte, disse-lhe que vai idade de 10 anos. Transforma-se-lhe a fisionomia. Seu porte não é mais o mesmo. Ela se encontra em Frais, no castelo da família Moustier, perto do qual habitava. Vê quadros e os admira. Pergunta onde se acham suas irmãs, que acompanham, vai ver se estão na estrada. Fala como uma criança que está aprendendo a falar. Vai, diz ela, à escola com as irmãs, há 2 anos, mas ficou muito tempo sem a frequentar. Sua mãe esteve enferma ao longo trato, e ela foi obrigada a cuidar de seus irmãos. Começa a escrever há 6 meses, lembra-se de um ditado que lhe deram quarta-feira e escreve correntemente de cor. Foi o ditado que fez com a idade de 10 anos. Diz não estar muito adiantada. Marie Coulthurel tem menos erros que eu. Estou sempre perto de Marie Puy-Baldet e de Marie Coulthurel,
Mas Louise Roland está perto de mim. Creio que Jeanne Beaulieu é a que tem mais erros. Da mesma forma, disseram-lhe que fosse aos 15 anos. Ela serve em Mortemart, em casa da senhorinha Bruneri. Amanhã vamos a uma festa, a um casamento, ao casamento de Batista e Colombeal. O Marechal Leone será o meu cavalheiro. Oh, não irei ao baile. A senhorinha Bruneri não quer. Eu bem que irei, por um quarto de hora. Ela, porém, não sabe. Sua conversa tem mais nexo do que há pouco. Escreve o Petit Savoyard. A diferença das duas escritas é muito grande. Ao acordar, fica espantada por haver escrito o Petit Savoyard, que não conhece mais. Quando lhe mostram o ditado que fez aos 10 anos, declara que não foi ela que o escreveu. É de notar que o fenômeno da reviviscência de um período da vida passada, produzido em Albertina espontaneamente, foi consequência de uma crise de histeria, enquanto que para Jeanne a regressão da memória se deve à sugestão. Mostram esses reparos que, qualquer que seja o processo empregado, ao chegar-se às camadas profundas da consciência, aí se encontram fielmente registrados todos os acontecimentos do passado, porque eles lá deixaram traços indeléveis. As sensações ulteriores podem recobri-los até os fazer esquecer por completo, mas não os detroem nunca. É uma superposição de impressões que não se misturam, que permanecem em perfeita autonomia e que abraçam todos os estados da personalidade. Assim, Jeanne quando levada à idade de 6 anos, tem os sentimentos de uma criança, não conhece ainda o francês e só se exprime em patois limousin. Aí, toda a sua vida ulterior desaparece. Entretanto, cada camada de impressões acorda com um vício e uma vivacidade que equivale às impressões da vida real. Numa segunda sugestão é uma parte mais vasta do domínio memorial que se acha renovada, sempre com o mesmo luxo de pormenores, indo até as ínfimas circunstâncias da vida corrente. Jeanne reproduz de memória o ditado que escreveu quarta-feira com as irmãs. A escrita é infantil e a grafia defeituosa. É precisamente a idade de 10 anos ressurgida. Não se misturou com a de 6, e muito menos se amalgamou às recordações dos períodos seguintes, quando levaram a paciente aos 15 anos. Desta vez, a grafia modificou-se, e é interessante notar que se o mecanismo ideomotor da escrita ocupa, no indivíduo, as mesmas partes do sistema nervoso, experimenta, entretanto, modificações sucessivas, de que cada uma deixou traços inapagáveis. Podemos, pois, supor que as lembranças sucessivas se acumulam por andares, que as contemporâneas se ligam de maneira íntima, e de tal sorte, que não são unicamente as lembranças psicológicas que sobrevivem, mas todos os estados fisiológicos concomitantes. Renovado um deles, o outro aparece fatalmente. Insistirei neste ponto, citando o testemunho de Pierre Janet, professor do Colégio de França, o qual mostra muito claramente esta ligação indissolúvel dos estados psíquicos e físicos do corpo, em um período qualquer da vida do mesmo indivíduo. Pode-se fazer com que o paciente represente todas as cenas da própria vida, e verificar, como se voltássemos a cada época, os pormenores que ele acreditava completamente esquecidos, e não os podia contar. Leonie ficou 2 horas metamorfoseada em menina de 10 anos e revivia sua existência, com vivacidade e alegria estranhas, gritando, correndo, chamando a boneca, falando a pessoas de quem não mais se lembrava, como se a pobre mulher tivesse tornado, de fato, aos 10 anos. Apesar de estar, neste momento, anestesiada do lado esquerdo, retomava sua sensibilidade completa, para representar aquele papel. As modificações de sensibilidade dos fenômenos nervosos, por uma sugestão desse gênero, dão lugar a singulares fenômenos. Eis uma observação, que parece um gracejo, mas que é exata e, em realidade, bastante fácil de explicar. Sugiro a Rosa que não estamos mais em 1888, mas em 1886, no mês de abril, para verificar, simplesmente, as modificações da sensibilidade que se poderiam produzir. Dá-se porém um acidente bem estranho, ela geme,
Queixa-se de fadiga e de não poder caminhar. Que tens? Nada, mas em minha situação. Que situação? Ela me responde com um gesto. O ventre se lhe havia entumecido subitamente, e esticado por um acesso súbito de timpanite histérica. Eu a tinha levado, sem o saber, a um período de sua vida em que estivera grávida. Foi preciso suprimir a sugestão para que cessasse essa má facécia. Estudos mais interessantes foram feitos com Maria. Por esse meio, pude, trazendo-a, sucessivamente, a vários períodos de sua existência, verificar os estados diversos da sensibilidade pelos quais ela passou e as causas de todas as modificações. Assim, ela está agora cega do olho esquerdo e declara que o esteve desde que nasceu. Se a conduzimos à idade de 7 anos, vemos que ainda está insensível do olho esquerdo, mas, se lhe sugerem que ela só tem 6 anos, percebe-se que vê bem de ambos os olhos, e pode-se determinar a época e as circunstâncias muito curiosas em que perdeu a sensibilidade do olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde de que a paciente não tinha conservado nenhuma lembrança. Os 3 pacientes de Pierre e Jeannette, e particularmente os 2 últimos, mostram bem essa ligação indissolúvel dos estados sucessivos, corporais e espirituais, de que falei acima. É interessante que se possa renovar um período intelectual da vida passada, reproduzindo, ou por sugestão ou por um processo físico, um estado patológico que o paciente experimentara outrora. Se, por exemplo, na idade de 12 anos, um indivíduo era insensível do lado direito e essa enfermidade desapareceu, ao se lhe produzir, artificialmente, uma anestesia desse lado, ele imediatamente retoma o caráter, as maneiras, as lembranças que tinha naquela idade. História de Louis V. A história de Louis V., que colho ainda em Bourru e Burut, confirma aquela asserção, de maneira absoluta. Como a narrativa desses sábios é um tanto longa, julgo útil resumi-la. Louis V. era um histérico que, em consequência de um roubo, foi internado na colônia de St. Urbain. Aí, tornou-se dócil e inteligente, ocupava-se com trabalhos agrícolas. Devido à emoção produzida por ter visto uma víbora, ficou paralítico dos membros inferiores. Transportado a Bominival, tem a fisionomia franca e simpática, o caráter doce e ameno, lastima, sobremaneira, o passado e afirma que será mais honesto de futuro. Ensinam-lhe o ofício de alfaiate. Um dia, é tomado de uma crise que dura 50 horas, depois da qual ficou bom da paralisia. Perdeu completamente a lembrança de sua translação, cresce ainda em St. Urbain e quer ir trabalhar nos campos. Não tem mais a moral que possuía, tornou-se rixento, guloso e ladrão, responde grosseiramente. Em 1881 parece curado e sai do asilo. Depois de uma estada em casa de sua mãe, em Chartres, foi para Mâcon, para a casa de um proprietário agrícola. Tendo adoecido, é transferido para o asilo Saint-Georges, perto de Bourg. Verifica-se que ele ora se exalta, ora fica quase estúpido e imbecil. Em 1883, parece curado, sai então de Saint-Georges, com um pecúlio e volta para sua terra. Chega a Paris, não se sabe como. É admitido, a princípio, em Saint-Anne, finalmente, em Bicêtre. A 17 de janeiro de 1884 tem novo e muito violento ataque, que se reproduz nos dias seguintes, com acessos de toracalgia, e alternâncias de paralisia e contratura dos lados esquerdo e direito. A 17 de abril, após ligeira crise, desaparece a contratura do lado direito. Ele levanta-se no dia seguinte e julga-se 26 de janeiro. Durante os 6 últimos meses de 1884, não apresentou nenhum fenômeno novo. Modificou-se-lhe o caráter, era ameno durante o período da contratura, fora dele, indisciplinado, implicante e ladrão. A 2 de janeiro de 1885, após uma cena de sonambulismo provocado, seguida de um ataque, evade-se de Bicêtre, furtando roupas e dinheiro. Passa algumas semanas em Paris e se alista na infantaria de marinha, indo para Belfort.
Comete roubo na caserna e vai a conselho de guerra. Impronunciado a 27 de março, entra para o hospital. A 30 apresenta uma contratura de todo o lado direito, que se dissipa ao fim de 2 dias, ficando, porém, paralisado e insensível na metade do corpo. No hospital de Rochefort, tinha paralisia com insensibilidade do lado direito, e de sua vida só conhece a segunda parte de sua estada em bissetria do hospital em que se acha. Experimentaram nele a ação dos metais e do ímã. Pôde-se por esse meio conduzi-lo aos estados patológicos anteriores e, ao mesmo tempo, acordar a memória dos estados psíquicos concomitantes. Destarte, foi reconstituída por aqueles senhores, que lhe ignoravam, aliás, as particularidades, a história de Luiz V., e o inquérito a que procederam permitiu-lhes verificar a perfeita autenticidade dos pormenores fornecidos pelo paciente, em cada um dos estados, e de que perdia a lembrança, logo que voltava ao seu estado de momento. Essas alterações são obtidas, e é esse um ponto muito importante, por agentes físicos que determinam modificações fisiológicas, as quais se revelam por transformações na distribuição da sensibilidade e da motilidade. Ao mesmo tempo em que ocorrem essas alterações físicas, produzem-se transformações regulares do estado da consciência, tão constantes que, para fazer desaparecer, à vontade, tal ou qual estado fisiológico, basta ao experimentador provocar, pela aplicação conveniente do magneto, de um metal ou da eletricidade, tal ou qual modificação da sensibilidade e da motilidade. E esse estado de consciência é completo para o estado que abraça, memória do tempo, dos lugares, das pessoas, dos conhecimentos adquiridos, leitura, escrita, movimentos automáticos aprendidos, arte de alfaiate, sentimentos próprios e sua expressão pela linguagem, pelo gesto, pela fisionomia. A concordância é perfeita. É certo que os estados psíquicos e físicos contemporâneos registram-se no organismo, onde ficam ligados de maneira indissolúvel. Não se suponha que essa renovação integral das lembranças seja privilégio unicamente dos sonâmbulos. Em realidade, cada um de nós os conserva. Vou mostrar que as pessoas normais podem, em certas circunstâncias, rever os acontecimentos da vida inteira, em seus ínfimos detalhes. A memória latente. A sugestão durante o sono hipnótico não é o único processo que permite renovar a lembrança do passado. Normalmente, em certos casos de doenças, pode-se verificar a reviviscência de períodos da vida anterior, completamente esquecidos em estado de vigília. É assim que a ressurreição se produz em casos de febre aguda, excitação maníaca, êxtase, no período de incubação de certas doenças do cérebro. Não podendo estender-me a respeito desses exemplos particulares, parece-me interessante assinalar o despertar de lembrança, que se produz normalmente, em seguida a certas circunstâncias. Uma senhora, no último período de uma doença crônica, foi levada de Londres para o campo. Lá lhe trouxeram a filhinha, que não falava ainda, e que foi reconduzida à cidade, depois de curta entrevista. A senhora morreu alguns dias depois e a filha cresceu sem se lembrar da mãe. Teve ela ocasião de ver o quarto em que sua mãe morrera. Apesar de o ignorar, ao entrar nesse quarto, estremeceu. Como lhe perguntassem o motivo da comoção, respondeu: tenho a impressão nítida de já ter estado neste quarto. Havia neste canto uma senhora deitada, parecia muito doente, inclinou-se sobre mim e chorou. Um homem dotado de temperamento artístico muito notável foi com amigos a um castelo do condado de Sussex, que nunca se lembrara de ter visitado. Aproximando-se da porta de entrada, teve a impressão extremamente viva de já ter visto, e revia, não só a porta, mas as pessoas instaladas no alto, e burros sob o pórtico. Impressionando-o essa convicção singular, dirigiu-se à sua mãe, a fim de obter esclarecimentos a respeito. Soube, então, que, com a idade de 16 meses, tinha sido conduzido a esse lugar, e trazido em um cesto, nas costas de um burro. Ele tinha sido deixado embaixo, com os burros e os criados, enquanto os mais velhos se instalaram para comer, acima da porta do castelo.
É interessante assinalar que impressões, provavelmente não conscientes, estereotiparam-se no cérebro de sua criança de 16 meses, e com bastante intensidade para acordar muitos anos mais tarde com maior fidelidade. O sono anestésico, devido ao clorofórmio ou ao éter, pode produzir os mesmos efeitos que a excitação febril. Um velho florestal vivera em sua mocidade nas fronteiras polonesas e só falava o polonês. Depois, só habitara distritos alemães. Seus filhos garantem que durante 30 ou 40 anos não ouvira nem pronunciar uma palavra de polonês. Durante uma anestesia, que durou perto de 2 horas, esse homem falou, orou, cantou, apenas em polonês. Ainda mesmo no curso da vida normal, certas emoções violentas têm como resultado pôr em ação, de repente, o mecanismo da memória, com intensidade realmente extraordinária. Os dois exemplos seguintes podem dar-nos uma ideia do que se deve passar, muitas vezes, no momento da morte, ou pouco depois da desencarnação. Há muitas descrições de afogados salvos de morte iminente, todas contestes num ponto, o de que, no momento em que começava a asfixia, pareceu-lhes ver, num instante, toda a vida em seus menores incidentes. Pretende um deles que a vida inteira se lhe desdobrava em sucessão retrógrada, não como simples esboço, mas com pormenores precisos, que formavam um como panorama de toda a existência, sendo cada ato acompanhado do sentimento de bem ou de mal. Em circunstância análoga, um homem de espírito notavelmente claro, atravessava uma linha de estrada de ferro, quando um trem se aproximava em grande velocidade. Mal teve ele tempo de deitar-se entre os dois trilhos e, enquanto o trem passava acima dele, o sentimento do perigo fez-lhe vir à memória todos os incidentes de sua vida, como se o livro do juízo lhe tivesse sido aberto diante dos olhos. Parece evidente, por conseguinte, diante dos exemplos citados, que todas as sensações que experimentamos são registradas em nós e aí deixam traços indeléveis. Sem dúvida nenhuma, esse imenso acervo de conhecimentos de toda a natureza não fica presente à consciência, porque, como judiciosamente se tem observado, o esquecimento de enorme quantidade de acontecimentos insignificantes é uma das condições da memória, mas o que é muito notável é que o esquecimento não implica, de forma nenhuma, o aniquilamento das lembranças. A experiência nos mostra que tudo que age em nós se fixa para sempre nas profundezas de nosso ser, de alguma sorte nos refolhos da consciência, e que todas as lembranças, ainda aquelas que não podemos renovar, não deixam por isso de viver de maneira latente, e constituem os fundamentos de nossa personalidade. Cada lembrança, física ou intelectual, contribui, por sua parte, para a edificação de nossa vida mental. Em seu livro Nevroses et Ideias Fixes, Jonet ilustra esta tese com grande número de observações clínicas das mais demonstrativas. Seu método consiste em descobrir ideia fixa, muitas vezes ignorada pelo doente, e que é a causa de suas desordens mentais e físicas. Vejamos o que ele diz sobre o assunto. Muitas vezes, a ideia fixa só pode ser posta em claro durante os ataques, os sonhos, os sonambulismos, ou pelos atos subconscientes e as escritas automáticas. Em outras palavras, essa ideia fica fora da consciência normal e, entretanto, não exerce menos, por isso, uma influência preponderante, visto que é a origem da enfermidade do indivíduo. Há um imenso armazenamento de sensações visuais, auditivas, olfativas, tácteis, sinestésicas, etc., que temos experimentado conscientemente. Acrescentam-se ainda outras impressões que entram em nós, por assim dizer, de maneira furtiva, e aí se fixam sem que o saibamos, de sorte que, no dia em que ressurgem, parecem-nos fenômenos extranormais, provenientes de faculdades superiores. Visão da bola de cristal. Um dos processos utilizados para exteriorizar as imagens mentais é da bola de cristal. Sabe-se, com efeito, que certas pessoas, depois de haverem examinado alguns instantes, veem, a princípio, uma nuvem, depois nela se desenham estrelas, barras, cifras, letras, figuras coloridas, personagens,
animais, árvores e flores. Por vezes, são móveis essas imagens, as personagens vão e vêm, e podem mesmo conversar umas com as outras. De onde vêm essas visões? Segundo os autores ingleses, que melhor as estudaram, são alucinações visuais, que exteriorizam as imagens contidas no cérebro do experimentador. O que causa a surpresa do vidente é que, em muitas ocasiões, ele não reconhece essas paisagens ou esses objetos. Minuciosa pesquisa, porém, faz que, por vezes, se encontre a prova de que coisas que ele viu inconscientemente é que ressuscitaram e se projetaram na bola de cristal. Tomemos 3 exemplos aos proceedings. Conta uma mocinha que, olhando para um espelho, ficava obsidiada por uma imagem, sempre a mesma. Era uma casa com grandes paredes pretas, sobre as quais brilhava um molho de jasmins brancos. Ela assegurava nunca ter visto semelhante casa na cidade, onde vivia há muito tempo. Uma pessoa colocada diante da bola de vidro vê nela aparecer o número 3. 244. Por que essa cifra e não outra? Eis, porém, o que parece mistério. A senhorita S. vê aparecer na bola de vidro um artigo de jornal e chega a ler o anúncio da morte de pessoa amiga. Conta o fato, as pessoas presentes ficam estupefatas. Algumas horas depois, a nova é confirmada oficialmente e foram levados a crer numa previsão miraculosa. Entretanto, encarando-se os casos de perto, vê-se em cada um deles uma explicação puramente natural. Com efeito, pelo inquérito da Sociedade Psíquica, soube-se que havia em Londres uma casa com as aparências da descrita pelo primeiro paciente que este a tinha visto. Passara por ela pensando em outra coisa. Quanto à história dos números, ficou demonstrado que, durante o dia, a pessoa tinha comprado um bilhete e que o número do bilhete era aquele. É bem provável que esse número fosse visto, mas que não deixasse recordação consciente. Chegamos, enfim, à revelação singular da morte de um amigo. A pobre vidente devia ter perdido um pouco de sua ilusão, quando se encontrou na casa um número de um jornal que servia de paravento, junto à chaminé. Ora, no lado visível via-se, com todas as letras, o artigo em questão, com os mesmos caracteres, a mesma forma que revestia no cristal. Era a exteriorização de um clichê visual, que tinha sido registrado inconscientemente. Este último exemplo mostra-nos com que prudência é preciso apreciar os fatos de aparência extranormal. O que torna muito difícil o estudo do espiritismo é que, quase sempre, o verdadeiro fenômeno espírita se assemelha a outro que dele não é mais que uma imitação. Assim é que a escrita automática simula a escrita mecânica dos médiuns, que a alucinação verídica parece-se com uma aparição verdadeira, que as objetivações dos tipos dir-se-iam fatos de encarnação, que a ideoplastia se distingue, por vezes, tão dificilmente, de uma materialização de espírito, como a parenésia de uma lembrança da vida anterior. Sem exagerar a importância dos fenômenos anímicos, é preciso, entretanto, conhecê-los bem, para não nos expormos a graves enganos. Vejamos alguns fatos que se assemelham aos de clarividência e que não passam de criptomnésia, isto é, de memória latente. Criptomnésia. Um senhor Brodelbank perde uma faca. 6 meses depois, sem nenhuma preocupação por essa perda, sonha que a faca está no bolso da calça, que ele tinha posto entre as roupas usadas. Acordando, veio-lhe a ideia saber se seu sonho era exato. Foi procurar a calça e encontrou a faca no bolso. Trata-se, evidentemente, de uma lembrança esquecida, que surgiu durante o sono. O mesmo se pode dizer da narrativa que se segue. Em sua obra Lição meio et les rêves, O Sono e os Sonhos, conta o professor de Boelf que, em um sonho, o nome de Asplenium ruta muralis lhe pareceu um nome familiar. Ao acordar, em vão procurou descobrir onde poderia ter visto essa denominação botânica. Muito tempo depois descobriu o nome Asplenium ruta muralis escrito por ele próprio numa coleção de flores e de fetos. No exemplo seguinte, a mais que simples evocação da memória. Parece que certo número de impressões visuais foram registradas inconscientemente, depois, sob a influência da tensão,
o espírito as encontra durante o sono. Eis o caso. Chegando ao Hotel Morley, às 3 horas de terça-feira, 29 de janeiro de 1889, diz a senhora Bickford, percebi que tinha perdido meu broche de ouro e supus que o havia deixado na sala de provas, na casa Sr. Edgar. Mandei indagar e fiquei desapontada por saber que as buscas foram inúteis. Estava muito contrariada e à noite sonhei que o encontrara em um número da Queen, que estava na mesa, e via, em sonho, a página em que ele estava. Notei mesmo uma das gravuras dessa página. Logo depois do almoço fui à casa Sr. Edgar, e pedi os jornais, narrando às moças, ao mesmo tempo, o sonho em que tinha revisto o broche. Os jornais haviam sido retirados do quarto, encontraram-nos e, com grande espanto das moças, eu disse, eis em que está o meu broche e, na página onde esperava, aí o achei. Procurarei tirar conclusões de conjunto dessas observações, e veremos como elas confirmam os ensinos do Espiritismo pelos espíritos e os resultados experimentais obtidos pelos sábios, há meio século, no mundo inteiro. Capítulo 7. As experiências de renovação da memória. Alguns exemplos que acabo de apresentar, a respeito da memória, não passam de casos particulares, tomados entre grande número de outros, o que nos leva a crer que toda ação exercida sobre o ser humano aí deixa um traço indelével, e se, em geral, a memória ordinária só ocorre nos fatos mais importantes da existência, não é menos verdade que os mais simples acontecimentos ficam gravados em nós e podem reaparecer sob a influência de causas diversas, normais ou provocadas. Onde se faz esse registro das sensações? Em que parte de nosso ser se realiza ele? Este é um problema que ainda não foi resolvido, e é curioso que a ciência, que nos deu conhecimento do mundo e de suas leis, seja impotente para penetrar nas profundezas do ser humano. Nem os fisiologistas nem os psicólogos são capazes de nos explicar um fato tão simples como o sono. Segundo Claparede, existem 21 teorias do sono, o que prova, evidentemente, que nenhuma é exata, visto que cada uma encara um só aspecto da questão. O mesmo sucede com a memória. Os sábios materialistas afirmam que ela está contida no sistema nervoso, mas lhes é impossível indicar, de maneira precisa, quais as modificações desse sistema que se efetuam no momento em que uma impressão penetra na massa nervosa, e como pode renascer para produzir a memória. Diz Maudsley que há, com efeito, nos centros nervosos, resíduos que provêm das reações motrizes. Os movimentos determinados ou efetuados por um centro nervoso particular deixam, como as ideias, seus resíduos respectivos, os quais, repetidos muitas vezes, se organizam ou encarnam tão bem em sua estrutura, que os movimentos correspondentes podem dar-se automaticamente. Vê-se, aqui, o vazio, a imprecisão dos termos que mascaram mal o pensamento. Aliás, o próprio autor inglês o percebe, porque acrescenta. Quando dizemos um traço, um vestígio, um resíduo, o que queremos dizer é que fica no elemento organismo certo e feito, ou qualquer coisa que ele retém e o predispõe a funcionar de novo, da mesma maneira. Rebote convém que é impossível dizer em que consiste essa modificação. Nem o microscópio, nem os reativos, nem a histologia, nem a histoquímica nos podem ensinar. Em suma, esses autores admitem que as moléculas da matéria viva que receberam a ação de uma força exterior não vibram do mesmo modo que precedentemente, encontram-se em novo estado de equilíbrio e, se um impulso da mesma natureza volta a exercer-se sobre elas, produzir-se-á o movimento, desta vez com mais facilidade que a primeira, e se encarnará, por assim dizer, na substância, a qual comunicará uma propriedade nova. Ribot vê na associação desses movimentos de todas as partes do sistema nervoso uma condição essencial da memória e cita certo número de fatos que parecem apoiar fortemente sua maneira de interpretar esses fenômenos. Assim, os movimentos da marcha exigem a participação de grande número de elementos motores e nervosos que têm necessidade de ser coordenados, associados, a fim de produzirem o deslocamento desejado. Entram em jogo células diferentes entre si, pelo volume,
pela forma, por sua posição nas diversas partes do eixo cérebro-espinal, pois que estão espalhadas desde a extremidade inferior da medula até as camadas corticais. Ribot assim resume suas observações. Julgamos da maior importância chamar a atenção para este ponto: a memória orgânica não supõe, somente, uma modificação dos elementos nervosos, mas a formação entre eles de associações determinadas para cada acontecimento particular, o estabelecimento de certas associações dinâmicas que, pela repetição, se tornam tão estáveis como as conexões anatômicas primitivas. A nossos olhos, o que importa como base da memória não é somente a modificação imprimida a cada elemento, mas a maneira pela qual muitos elementos se agrupam para formar um complexus. A memória psicológica propriamente dita sugere as mesmas reflexões, porque nossas ideias se associam entre si segundo leis determinadas pela continuidade, pela semelhança, pela diferença, etc. Por outro lado, é preciso notar que uma dessas associações secundárias pode entrar, por seu turno, em outros grupos, a fim de neles representar um papel diferente, porque as relações dinâmicas criadas, por exemplo, para a marcha, podem servir, com outras modificações, para a patinagem, a natação ou a dança. É realmente na massa nervosa que se organizam essas associações e pode-se conceber que seja esse o lugar de sua conservação. Não o creio e eis porquê. Se admitirmos, com Claude Bernard, que todos os movimentos produzidos no organismo exigem a destruição da substância viva, o cérebro, que funciona com a atividade ininterrupta, deve renovar-se um número considerável de vezes durante a existência, de sorte que o movimento imprimido a uma célula nervosa deve ir enfraquecendo cada vez mais, à medida que aumenta o número das renovações desta célula. Desde então, concebe-se mal como se manteriam relações dinâmicas estáveis, em meio à perpétua alteração das moléculas, que constituem milhões de pequenos organismos, formadores da trama da substância nervosa, e assim, no fim da vida, quando essas reconstituições se realizaram já milhares de vezes, a lembrança dos primeiros anos deverá ter desaparecido completamente. Ora, a observação demonstra que, nos velhos, são as lembranças da mocidade as que mais persistem. Essa anomalia seria inexplicável se, realmente, fosse o sistema nervoso o registrador de todas as sensações. E aqui que intervém o ensino espírita. Sabemos que a alma humana está associada a uma substância infinitamente sutil, a qual Allan Kardec deu o nome de perispírito. Esse corpo espiritual existe durante a vida e sobrevive à morte. É ele o molde no qual a matéria física se incorpora, ou, mais exatamente, o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser humano. O perispírito está ligado ao corpo por intermédio do sistema nervoso. Toda sensação, que abala a massa nervosa, desprende essa espécie de energia, a qual se deram os mais diversos nomes: fluido nervoso, fluido magnético, força quitênica, força psíquica, força biológica. Essa energia age sobre o perispírito, para comunicar-lhe o movimento vibratório particular, segundo o território nervoso que foi excitado, vibração visual, auditiva, táctil, muscular, etc., de maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno da percepção. Desde esse momento, essa vibração faz parte, para sempre, do organismo perispiritual, porque, em virtude da lei da conservação da energia, ela é indestrutível. Sem dúvida, poderá desaparecer no campo da consciência, mas, como vimos, persiste inalterada nas profundezas dessa memória latente a que hoje se chama inconsciente. Foram as experiências espíritas que estabeleceram a certeza absoluta desse corpo espiritual, que se torna visível durante o desdobramento do ser humano e que demonstra sua persistência depois da morte, pelas aparições e, sobretudo, pelas materializações. Esses últimos fenômenos, que reconstituem momentaneamente o ser humano, tal como existia na Terra, física e intelectualmente, provam, com luminosa evidência, que é ele quem organiza e mantém o corpo humano e que, segundo a clara expressão de Claude Bernard, dele contém a ideia diretriz,
a estrutura e as funções. É nele que reside a última razão das funções biológicas e psicológicas de todos os seres vivos. Porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a integridade de todas as nossas aquisições terrestres, e a memória acorda, então, completa, nos seres suficientemente evolvidos, por maneira que podemos abraçar o panorama de nossa passada existência. Veremos mais adiante as consequências que daí resultam para a vida espiritual e porque a recordação das vidas anteriores não é igualmente renovada para todos os espíritos que habitam o espaço. E ainda difícil, na hora atual, saber com exatidão as condições da vida de além-túmulo. Entretanto, as numerosas comunicações obtidas há meio século, no mundo inteiro, permitem-nos fazer uma ideia geral do estado psicológico da alma depois da morte. Sabemos que a separação entre o espírito e a matéria produz um período de perturbação, durante o qual a alma não tem consciência exata de sua nova situação. Ela fica como em um sonho, e ora ignora todo o mundo material que acaba de deixar, ora tem vagas percepções, que, misturando-se com suas lembranças, lhe dão uma espécie de existência normal, comparável ao delírio que acompanha certas doenças terrestres. É nesta categoria que é preciso classificar esses espíritos que ainda se creem vivos e cujas manifestações dão, por vezes, lugar aos fenômenos de assombração, tantas vezes verificados. Evocando-se os seres que se acham nesta situação, só se obtém, as mais das vezes, respostas incoerentes. Pouco a pouco, porém, essa espécie de doença perispiritual tem fim, quer normalmente, quer sob a influência dos espíritos protetores, e a alma acorda, então, em seu novo meio, e as lembranças da vida terrestre podem renascer em toda a sua integralidade. Temos verificado que a memória se inscreve no perispírito por camadas sucessivas, por assim dizer, pois que nos fenômenos de regressão da memória, assinalados por Peters, Bourru, Burut, Jonet e outros, cada idade ressuscita todos os acontecimentos contemporâneos, e os de uma época, 19 anos por exemplo, estão associados de maneira indissolúvel, não se confundem nem com os das idades anteriores nem com os que se lhes seguem. Melhor ainda, em certos pacientes, como Luiz V., o estado fisiológico é inseparável do psicológico, que lhe está associado. Isso nos permite compreender como, durante uma materialização, o espírito, tornando a criar, momentaneamente, um corpo físico, que é a representação do que possui em um período de sua vida terrestre, pode fazê-lo por simples ato de sua vontade, isto é, por autossugestão. É possível comparar a ação do corpo espiritual à de um campo de força, magnética ou elétrica, porque se sabe que estes podem agir sobre a matéria por meio de linhas de força que formam desenhos mais ou menos complicados. É possível, pois, imaginar que todos os órgãos terrestres estão representados no perispírito, que, no momento da materialização, é a energia fornecida pelo médium que põe o mecanismo em ação e que essa matéria exteriorizada, a que se dá o nome de ectoplasma e que emana igualmente do médium, vem incorporar-se mecanicamente nesse esboço fluídico a qual obedece passivamente, se a exteriorização da matéria não é contrariada por influências perturbadoras. Concebe-se facilmente que um fenômeno tão anormal seja acompanhado de perturbações mais ou menos pronunciadas, no que concerne ao estado psicológico, e que, durante as aparições tangíveis, o ser que se manifesta tenha, nos primeiros tempos, grande dificuldade em servir-se do seu cérebro perispiritual, que acaba de ser profunda e subitamente modificado. Esses reparos ajudam-nos a compreender por que as aparições de vivos ou as que se produzem pouco tempo depois da morte são, em geral, pouco loquazes, e muito avaras de ensinamentos, se chegamos a interrogá-las. O mesmo não acontece quando tratamos com espíritos que foram, pouco a pouco, se habituando a esse novo estado, porque neles se verifica que as faculdades intelectuais vão retomando seu funcionamento normal, tal como era na Terra. Foi o que se pôde observar com Kati King que, nos últimos tempos de suas aparições, contava aos filhos de Crookes os acontecimentos de sua vida passada na Índia, ou com Stella Livermore, que,
No fim de 200 sessões, pude escrever as mensagens em francês, língua que conhecia perfeitamente, enquanto a médium Cat Fox completamente ignorava. Essas verificações experimentais são para mim de primeira ordem, visto mostrarem que o espírito possui o poder de organizar a matéria, que nele residem as faculdades intelectuais, e não no corpo físico, então desaparecido e com os elementos dispersos na natureza. Se a memória da última vida terrestre é renovada depois da morte, o mesmo não se dá, em muitos casos, com as existências anteriores, e os inimigos do espiritismo procuram servir-se desse argumento para combater a teoria da reencarnação. Mas ainda que a observação dos fatos nos permite compreender essa anomalia aparente. Vimos que existem séries de memórias superpostas e que as camadas superficiais são acessíveis à consciência. Se quisermos penetrar mais profundamente no armazém das lembranças, é necessário mergulhar o paciente no estado sonambúlico, donde resulta desprender-se parcialmente a alma do corpo, dando ao perispírito o movimento vibratório que lhe é próprio. E assim como em um raio de luz branca existem comprimentos de ondas diferentes, que vão muito além da parte visível, também no corpo espiritual se verificam zonas de intensidade vibratória prodigiosamente diversas. As camadas perispirituais das vidas anteriores têm um mínimo de movimentos vibratórios, que as tornam conscientes para os espíritos pouco evoluídos, de sorte que estes ignoram se viveram anteriormente e sustentam, com a maior boa-fé, que só existe uma vida terrestre. É possível, porém, despertar-lhes as recordações, magnetizando-os, e então se desenrola diante deles o panorama do passado. Que não se acredite seja essa explicação inventada pelas necessidades da causa. Ainda que me conservo no terreno experimental e é bem notável que fossem nossos instrutores espirituais que nos tivessem colocado na pista desse descobrimento. Em uma época em que não se conheciam as experiências sobre a regressão da memória, já ensinava Kardec que, no espaço, o espírito pode ser magnetizado como na Terra, e por esse motivo reconquistar a plenitude de uma memória integral. Eis, com efeito, o que lemos na Revue Spirit, páginas 175 e seguintes. Trata-se do espírito de um médico muito estimado, o Dr. Caileo, conta ele, pelo médium Morim, que, apesar de ter saído havia muito da perturbação, se achou um dia em um estado semelhante ao de um sono lúcido. Diz ele, quando meu espírito experimentou uma espécie de entorpecimento, achava-me, de alguma sorte, magnetizado pelo fluido de amigos espirituais, devia daí resultar uma satisfação moral que, explicam eles, é a minha recompensa e, além disso, um estímulo a que continue na estrada que segue meu espírito, há muitas existências já. Eu estava, pois, adormecido por um sono magnético espiritual, vi o passado formar-se em um presente fictício, reconheci individualidades desaparecidas no correr dos tempos e que não tinham sido mais que um único indivíduo. Vi um ser começar uma obra médica, outro mais tarde continuar a obra, apenas esboçada pelo primeiro, e assim por diante. Cheguei a ver, em menos tempo do que vos estou a falar, formar-se, no decorrer das idades, aumentar e tornar-se ciência, o que, no princípio, não passava dos primeiros ensaios de um cérebro ocupado com o estudo do alívio do sofrer humano. Vi tudo isso, e quando cheguei ao último destes seres que tinham trazido, sucessivamente, um complemento à obra, reconheci-me então. Aí tudo se apagou e voltei a ser o espírito, ainda atrasado, do vosso pobre doutor. Aqui, o ensino de nossos guias espirituais ultrapassou a ciência, e a narrativa nos prova que as leis do magnetismo são as mesmas, tanto no espaço como na Terra. Reciprocamente, se magnetizarmos um paciente terrestre, de forma a exteriorizar seu corpo fluídico, e se continuarmos, no espírito desprendido, a ação magnética, por maneira que atinjamos as camadas profundas do perispírito, poderemos renovar a memória das vidas anteriores desse paciente. Foi o que fizeram os espíritas espanhóis, como é fácil de verificar, reportando-nos aos relatórios do Congresso Espírita de 1889. Mais tarde, por indicação de Leon Denis,
O coronel de Roxas empenhou-se na mesma senda e obteve resultados interessantes, que estão consignados em seu livro Les Vies Successives.